Olá, sou Ronaldo Pavlak, da Diretoria de Coordenação, Divisão de Ação Ambiental. Estamos aqui no Show Rural Copavel, na vitrine tecnológica de agroecologia. Esse espaço é destinado à apresentação de tecnologias para a agricultura familiar, com enfoque em agricultura orgânica e agroecologia. Estamos aqui no espaço de plantas medicinais e plantas alimentícias não convencionais. Nesse espaço temos disponível em torno de 60 espécies de plantas, 66 para ser mais preciso, entre plantas medicinais tradicionalmente cultivadas nos jardins, pelos colonizadores aqui da região, plantas exóticas, mas também uma série de plantas nativas, que são nativas do nosso bioma aqui da Mata Atlântica e outras regiões do país também. Temos aqui também uma série de plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punk. Então, são plantas que podem ser espontâneas, plantas que são nativas aqui da região e comumente encontradas nas nossas matas, ou plantas mesmo que tradicionalmente eram consumidas pelos colonizadores e que atualmente não são mais. Tem um exemplo delas, temos a Ora pronobis, temos a taioba, temos caruru, temos uma série de plantas, a própria serralha, dente de leão, são plantas que podem ser utilizadas na alimentação e que normalmente não são, mas são plantas muito ricas, têm uma série de nutrientes que podem contribuir para a nossa alimentação, tem disponíveis em várias épocas do ano, então foge da sazonalidade das demais culturas, das demais hortaliças, e também são mais simples de fazer o cultivo, ou seja, são plantas que não exigem tanta água, por exemplo, não exigem tanta adubação, são mais resistentes ao frio, então podem ser encontradas em várias épocas do ano. Entre as punks, também chamamos a atenção para algumas plantas que têm flores comestíveis. Então, a grande maioria das flores de hortaliças são comestíveis em si, mas algumas podem ser usadas com alguns diferenciais. Temos aqui, no caso, o cariru, e é uma planta que você pode consumir tanto as folhas, a planta como todo, como as flores, sendo utilizada de forma crua para ornamentar saladas e inclusive consumi-las. Outra planta que temos aqui no espaço e que chama muita atenção são as flores de cosmos, que podem ser consumidas da mesma forma, na forma de saladas, para ornamentar pratos, consumidas cruas ou mesmo na forma de chás. A gente tem aqui uma série de alfavacas, de plantas da família do manjericão, que são extremamente aromáticas e pode ser usada por uma série de condimentos, de pratos, fazer molho pesto, com manjericão, e bem como temperar alimentos, no caso o alecrim, a gente tem a sálvia, a alfazema, uma série de plantas com usos condimentares. Quanto às medicinais, então tem uma série de plantas, desde plantas nativas aqui da região oeste do Paraná, do bioma Mata Atlântica e outras regiões do país, e algumas exóticas também tradicionalmente cultivadas pela população. Então são plantas que podem ser usadas tanto para chás, para consumo tradicionalmente, um chá na forma de alimento, como chás para controle de algumas enfermidades, aí cada uma específica com alguma indicação. Também tem plantas para uso externo, que não tem indicação para uso interno, então são normalmente usadas para contusões, para machucados, na forma de cataplasmas. Estamos aqui no sistema agroflorestal, uma espécie de consórcio entre espécies arbóreas, espécies anuais e espécies de olerícolas. Então, dentro das espécies arbóreas, a gente pode ter desde espécies que estão aqui somente para a produção de sombra e para a produção de biomassa, mas também espécies para a produção de madeira, então espécies madeiráveis, posso estar utilizando eucalipto, posso estar utilizando araucária, posso estar utilizando mogno, entre outras espécies. Também espécies frutíferas, posso estar utilizando algumas espécies de produção mais rápida ou algumas espécies de produção mais longa. Posso estar utilizando espécies com essências florestais, posso estar usando então a cereja, como a espécie que a gente tem aqui ao lado.
a pitanga, a alvaia, a mirtáceas em si, a gente tem bastante, entre outras, que vão estar produzindo frutas para agroindustrialização, para produção de sucos ou mesmo para consumo in natura. Então, das espécies para produção de biomassa, eu posso ter para cobertura de solo, vou ter plantas que vou estar aqui para usar como poda e fazer a cobertura desse solo. Posso estar utilizando o ingá, que é essa planta que a gente tem aqui ao fundo. Nesse caso ela está sendo utilizada com essa finalidade. Temos espécies também que podem ter duplo propósito, que é o caso da bananeira. A bananeira é uma planta que eu posso estar tanto plantando ela para produção do fruto, então colhendo o fruto da banana, quanto para a produção de biomassa também. Além dela ter um crescimento extremamente rápido, que vai me propiciar sombras para a condução de outras espécies que dependem disso. Também posso estar utilizando para plantas de cultivo anual, como é o caso da mandioca, que posso estar colhendo bianualmente ou anualmente, ou mesmo culturas anuais, como é o caso que a gente tem aqui, o feijão. Então é uma planta que eu posso estar colhendo vários ciclos durante o ano aqui dentro do sistema agroflorestal também, enquanto ele não fica muito fechado. Então posso ter essas colheitas. Posso estar utilizando para colheita de essências como plantas medicinais. No meu caso a gente tem aqui a penicilina, que é uma das plantas que pode ser utilizada, essa planta arroxeada que a gente vê aqui. E também posso estar usando olerícolas tradicionais, como a gente pode estar usando as abóboras, a abobrinha, com essas finalidades. Assim como as alfaces ou outras hortaliças que a gente tem tradicionalmente no nosso consumo, ou mesmo as punks. Então eu posso estar utilizando da paioba, que é uma planta que tem aqui ao fundo, que para ela ter uma quantidade menor de cristais de oxalato de cálcio, se ela for cultivada à sombra, meia sombra, ela desenvolve folhas maiores e com uma menor quantidade desses princípios tóxicos que ela desenvolve quando ela está tendo sol, né? Então a taioba é uma possibilidade. Lembrando, a taioba sempre bem cozida para o consumo, nunca consumir essa planta in natura. Estamos aqui na área de pecuária sustentável, onde a gente demonstra alguns sistemas de silvopastoril e algumas espécies de forrageiras, tanto as forrageiras mais tradicionais como algumas forrageiras alternativas para alimentação animal. No nosso sistema silvopastoril, a gente tem uma espécie de gramínea que é utilizada para alimentação animal, no nosso caso aqui é a Tifton, e ela está sombreada com uma planta de ingá. Então o ingá é uma planta da família das fabáceas, então é uma planta que tem fixação biológica de nitrogênio. Então além do sombreamento para os animais, trazendo bem-estar, ela fornece fixação de nitrogênio, fixação biológica de nitrogênio para a própria pastagem, né? Então contribui dessas duas formas. Você pode também estar utilizando outras espécies madeiráveis, como o próprio eucalipto e algumas outras espécies para estar fazendo o sombreamento e trazendo bem-estar animal. Quanto às outras forrageiras, nós temos aqui o amendoim forrageiro, que é também uma planta da família das fabáceas, uma leguminosa, com fixação biológica de nitrogênio. Então a vantagem é que ela fornece também uma quantidade significativa de nitrogênio, favorecendo o desenvolvimento das demais gramíneas, e tem um teor de proteína elevado que contribui na nutrição animal. Na sequência, também nós temos aqui ao lado o rami. O rami é uma planta que foi muito utilizada para a produção de fibra vegetal, mas também é uma excelente forrageira, então tanto para alimentação de bovinos quanto aves e também para alimentação de coelhos e outras espécies. Então é uma planta bem interessante, uma planta rústica, desenvolve bem aqui na região e é pouco utilizada para essa finalidade. Então é uma planta que tem uma alta capacidade, um alto teor de crescimento e fornece uma grande quantidade de proteína, principalmente para os animais, e fibras para os animais que necessitam, no caso de coelhos e outras espécies que necessitam uma quantidade grande de fibra. Aqui também temos algumas cultivares mais tradicionais de forrageiras, que é o caso dos capins elefante. Então temos algumas variedades desenvolvidas pela Embrapa, que é o caso do capim capiaçu, essa variedade robusta que a gente tem aqui, com uma grande capacidade de produção de biomassa. Também tem outras variedades de capim elefante, tem o capim camerun roxo, temos aqui, e também o capim curumim, que é uma variedade mais destinada ao pastejo direto, uma variedade mais anã, mais baixa dos elefantes.
Estamos aqui no espaço da olericultura, o cultivo de hortaliças, legumes, que a gente está acostumado no dia a dia. Esse espaço é dividido em duas áreas. Nós temos uma área em campo aberto, onde a gente vai ter o sistema de plantio direto de hortaliças, e uma área em cultivo protegido, em estufa. O sistema de plantio direto de hortaliças, chamado popularmente SPDH, é uma tecnologia para cultivo de olerícolas, hortaliças, em sistema de plantio direto. É uma tecnologia nova, está sendo difundida agora, nos últimos anos, na região oeste do Paraná. Então, visa diminuir a quantidade de água, diminuir a perda de nutrientes, também pelo revolvimento de solos, evitar a pulverização dos solos, então você tem um solo mais estruturado, garantindo a fertilidade desse solo. Além de ter o solo coberto, então você consegue ter uma reposição de nutrientes, essa economia de água e mantém as hortaliças mais limpas ao longo do tempo. Essa tecnologia possibilita um menor uso de agrotóxicos e com isso é uma alternativa também para a conversão, a transição das propriedades convencionais em sistemas de produção agroecológicos de hortaliças. A gente vai ter um ganho ambiental e um ganho da saúde da população muito grande com isso. E aqui temos as hortaliças em cultivo protegido. Então nós estamos numa estufa construída em bambu, custo de produção baixo para os agricultores, algumas possibilidades de cultivo em estufa, com maior valor agregado à produção. Então aqui algumas tecnologias para facilitar, para diminuir a penosidade do trabalho. Então a gente tem hortaliças em canteiros suspensos. Então você pode trabalhar em pé, perto desse canteiro, com uma dificuldade muito menor do que se tivesse que se abaixar e estar fazendo todo o trabalho agachado de colheita, de plantio, de manejo dessas culturas. Aqui nós temos uma série de cultivares de tomate, então tomates com valor agregado maior para o produtor, tomates tipo grape, são tomates mais adocicados, tomates tipo cereja, também tomates tipo salada, tipo italiano. Então uma série de tomates que agregam maior valor à produção. Quando cultivados em estufa também você consegue uma qualidade, uma redução no uso de agrotóxicos e você consegue estar disponibilizando para o consumidor.